Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. Meus queridos, no dia 3 de maio, sábado agora que passou, foi realizado o mega show da artista pop Lady Gaga. E se você percebeu, eu fui ao show. Tá aqui, eu fui ao show sim, certo? E é claro, como eu fiz um vídeo que soltei ontem durante o show aqui nesse canal, líderes políticos e religiosos iriam demonizar o show da artista. E hoje no trabalho, na hora do almoço, apareceu um vídeo do pastor Rodrigo Mocelin, intitulado A Arte como Símbolo de Revolta ao Criador, onde ele mostra a suposta verdade por trás do show de Lady Gaga e de artistas como Lady Gaga e Madonna, né? Então, eu vou aqui comentar sobre este vídeo em 5 pontos. O primeiro ponto é o seguinte, ele fala sobre idolatria. Idolatria esta, né, porque tem milhões de pessoas que vão a este tipo de show, certo? Só que ele esquece o seguinte, será que a idolatria é só de pessoas mundanas? Será que essa idolatria de encher shows é só no mundo secular, no meio secular? Porque, vamos lá, o álbum do Diante do Trono, o grupo mais famoso gospel brasileiro, o álbum Preciso de Ti, que vendeu 2 milhões de cópias aqui no Brasil, ele reuniu 210 mil pessoas na gravação desse disco. É idolatria também? Ou não é só porque é chamado gospel? Vamos lá. O Diante do Trono 5, chamado Nos Braços do Pai, que é um excelente disco também, ele reuniu na gravação 1.200.000 pessoas. Será que isso também é idolatria? Ou só é idolatria quando são artistas ditos mundanos? Compreende? E isso ele não critica. E isso nenhum líder religioso critica. Entendeu? Por quê? Porque é chamado gospel. Se você pegar a gravadora MK Publicitar, MK Music, que é a maior gravadora gospel do Brasil e uma das maiores gravadoras gospel da Terra, né, do mundo, certo? Tu vai ver lá nos anos 90 e anos 2000, os Canta Rio 94, Canta Rio 95, Canta Rio 98, 99, Canta Brasil, Canta Zona Sul em 2004, que reuniu 200 mil pessoas na praia de Copacabana. Tu acha mesmo que o povo lá tava para adorar o Senhor? Não tava. Era pelo evento. Assim como eu sempre falo, o mercado gospel, as pessoas romantizam muito, né, o gospel. O mercado gospel é um mercado como qualquer outro. Certo? A MK, a música gospel teve uma época aí que era a terceira mais vendida do Brasil. Então essa historinha de que o mercado gospel, né, nosso mercado gospel é louvar, não é. O mercado gospel, assim como o mercado funk, o mercado pop, o mercado rock, é vender LPs, VHS, CDs, cassete, disco e por aí DVD. E agora é o quê? Engajamento, likes, comentários, compartilhamentos, engajamento nas redes sociais. Então para de romantizar essa coisa de que o mercado não é, o mercado gospel é um mercado como qualquer outro, entendeu? Então, vamos lá, é idolatria porque tem milhões de pessoas que foram adorar a Lady Gaga. Assim como no mundo gospel, as pessoas vão adorar a Marina de Oliveira, vão adorar a Ana Paula Valadão, vão adorar o André Valadão. Estão compreendendo? Então o mercado gospel é um mercado como qualquer outro. Okay? Segundo ponto, que eu fiquei muito chocado com isso, porque isso ainda me irrita. Porque, tipo assim, eu pensava que em 2025 as pessoas iam evoluir, mas pelo que eu vejo, não evoluíram. Ele fala que ele relaciona idolatria com muitos gays, muitos homossexuais no show, concentrados, né? A Rede Globo fez uma reportagem onde tinha um casal homossexual se pegando nas filmagens, certo? E ele mistura isso com perversão, né? Ele fala que onde junta isso, junta perversão, idolatria, perversão e homossexualidade. Ele juntou isso tudo, né? E tipo assim, o que é perversão? O que é perversão, né? Porque eu não vejo esses líderes religiosos chocados, revoltados, né? Revoltados, fazendo mensagens
Quando o Gustavo Lima, né, o cantor cristão, hétero, conservador, né, o Gustavo Lima, né, quando em um dos seus shows ele falou para milhões de pessoas que ele demorava horas fazendo sexo oral na mulher dele. Cadê vocês indignados com isso? Quantos casos de jogadores de futebol, né, cristãos, conservadores, mas que foram pegos, né? Esse crime. E é um silêncio, né? Eu não tô falando que esse pastor Rodrigo Mocelin não falou sobre esses casos. Eu tô falando que no contexto geral, cadê os líderes religiosos que tanto batem na homossexualidade, né? Revoltados com os outros ditos pecados? Cadê esse povo revoltado? Isso eu não vejo. Isso eu não vejo, né? É aquela coisa, né? Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. A igreja está aberta para receber vocês. Tá mesmo? Você acha que está mesmo? Será que tá? Não, é sério, de coração. Você acha que a igreja, hoje, se um homem trajado de mulher, se identifica como mulher, entrar na igreja, qual vai ser a reação das pessoas? Hein? Qual vai ser a reação das pessoas? Vai todo mundo, nossa, vem aqui, senta do meu lado, vamos orar junto. Não. Certo? O pastor René Kivitz, não sei falar o nome dele, deu uma entrevista falando que ele não falou na mensagem que ele queria editar a Bíblia. Ele não queria isso. Ele queria, o que ele pensa é o seguinte, que a Bíblia, assim como eu sempre questionei isso também, a Bíblia, ela tem um contexto social, político, econômico, cultural, social, tudo. Ela tem todo um contexto daquela época. Então a Bíblia, do jeito que ela foi escrita, é daquela época. Como que eu posso pegar essa Bíblia e trazer para 2025? Como eu posso fazer isso? Como a igreja vai dialogar com os temas atuais da sociedade? Tá compreendendo? Não é mudar a Bíblia, é como a igreja vai se posicionar perante a homossexualidade, perante a transexualidade. A igreja tem que se posicionar. Compreende? Voltando aqui, perdão. Então, é isso. Como trazer a Bíblia para as pautas atuais da sociedade. Okay? E outra coisa, ele focou muito no vídeo sobre esse negócio de perversão. Perversão, né? E, assim, eu fui ao show, né? Tava lotado, 2 milhões de pessoas aproximadamente. E eu não vi perversão, não, cara. Eu vi uma energia, assim, positivíssima. Pessoal, eu não tô, assim, falando da militância. Esquece a militância. Tô falando, assim, dos gays. Gays, né? 2 milhões de viados em Copacabana juntos, batendo o leque, né? E é uma energia super positiva, super tranquila, entendeu? É uma coisa que eu botei nas minhas redes sociais. O Brasil é bom. O país é bom, cara. Nosso país é bom. O que mata no nosso país é a bandidagem, né? Políticos canalhas, né? E lideranças políticas e religiosas que tentam, que usam pauta, que usam a Bíblia, por exemplo, o púlpito, para guardar o seu preconceito, sabe? É isso que estraga o Brasil, porque o Brasil é maravilhoso. O Brasil é, assim, demais, certo? E outra coisa, ele fala homossexualismo, né? O ismo, esse prefixo ismo, é de doença. E ser gay não é doença, certo? Já acabou isso há muito, desde os anos 90, que essa tese de que a homossexualidade é doença acabou. Então é homossexualidade, ok? Uma doença é essa que não existe, que obviamente que não tem cura, ok? O que eu creio, para Deus não há nada impossível, meus queridos. Assim, o que eu acredito é que homossexuais deixem de praticar o ato sexual por causa de Deus. Isso eu acredito. E sim, acontece muito, né? E, tipo, outro caso que acontece, por exemplo, vários machos no púlpito não assumem a sua homossexualidade para não perder os cargos. Isso é o que mais tem, cara. Pessoas gays e lésbicas que estão lá no púlpito da igreja lá e, tipo assim, você sabe que ele é homossexual, né? Ele tá no grind, com certeza. Tá lá no grind, esperando uma desse tamanho boa assim, né? Mas não assume. Por quê? Por que não assume? Porque vai perder o cargo. Certo?
Vamos lá. Ele fala o seguinte, ele cita a seguinte frase: a arte é expressão, a arte é expressão. E arte sem Deus é a expressão de um coração em rebeldia contra o Criador. Vamos lá. Então, a arte só é expressão... Eu estou tentando raciocinar logicamente a sua frase. A arte é só expressão quando vem do Criador? Quando vem de Deus? Então, toda arte que não vem do Criador é mundana, logo é uma arte de rebeldia contra o Criador. Assim... Eu não sei explicar isso. Pra mim, eu não consigo compreender isso, sabe? Porque eu sou crente de berço, né? Eu cresci em lar cristão, sou cristão, igreja batista tradicional, 35 anos, certo? E eu sempre fui muito questionador, né? E talvez as pessoas vejam isso em mim, talvez as pessoas talvez não, as pessoas me veem assim, né? Ainda mais quando eu me tornei fã da Madonna e dancei Madonna na internet, as pessoas me veem como herege, né? Aquela coisa, nossa, o filho que não deu certo, a ovelha negra, né? Aquela coisa toda. E os cristãos têm muito isso, né? Tipo assim, quem com porcos anda, farelo come, né? Tem muito isso no meio cristão, né? E tipo, você tem que se casar com quem é... Se você é cristão, tem que se casar com quem é cristão. Você só pode ter amigo cristão, você não pode ter amigo viado, você não pode ter amigo lésbico, você não pode ter amigo... Você não pode ter amigo macumbeiro, porque ele pode te influenciar. Tem muito isso, né, no meio cristão, certo? É uma cultura no meio cristão isso, né? De quem com porcos anda, farelo come, né? É muito isso. E isso é muito ridículo, né? Não tem nem o que argumentar aqui. É ridículo. Simplesmente é ridículo. E arte sem Deus é uma expressão de um coração em rebeldia. Então quer dizer que todo mundo que faz uma arte fora de Deus é rebelde? Pô, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Né? E obviamente ele citou Madonna, né? Ele falou que os artistas usam da profanação, né? Eles fazem a arte com profanação. Gente, quem estuda a arte, quem estuda a música pop, vai a fundo, sabe que artistas pop, principalmente artistas pop, eles sempre usaram essa dualidade, o santo com o profano, anjos com demônios, porque isso dá engajamento. As pessoas gostam de ver isso, a cruz, o chifre do demônio, aquela coisa, assim, a asa do anjo, sabe? Isso gera curtida, gera like, gera venda de CDs, discos, né? E a Madonna é um exemplo clássico disso, né? E ele cita muito bem, e ele sabe o contexto, tanto que ele explica o contexto do clipe Like a Prayer, onde Madonna ela aparece beijando um Jesus que é negro, né? E, tipo assim, literalmente é isso que ele falou. O contexto do clipe é esse: um homem negro que salva a Madonna, uma mulher branca, de homens que estavam tentando abusar dela, né? E esse homem é visto como culpado, e ele é preso por ser negro. Então esse é o contexto do clipe, né? Aí ele fala, não, porque a profanação... Não, é só arte. É marketing, propaganda, assessoria, uma assessoria boa, pesada, investindo em peso naquilo que dava o quê? Vendas, naquilo que ia gerar receita para a gravadora. Entendeu? É isso, é só isso, cara. Aí ele volta a falar de homossexualidade, né? Ele fala da apresentação de Madonna, Britney e Christina Aguilera no MTV Awards, né? Onde Madonna o homem, tá de terno preto, uma coisa toda, e tem as duas, Britney e Christina, de noivas, e ela beija as duas na boca. E ele fala assim: homossexualismo é antinatural, e tudo que é antinatural chama a atenção. Esse ponto assim, antinatural. Por que antinatural? Né? Por que é antinatural? Né? E novamente, homossexualismo é homossexualidade, né? Gente, antinatural, cara. Antinatural. Se até animais, cara, animais têm relacionamentos homoafetivos. Põe no Google aí animais homoafetivos. Você vai ver, assim, trocentos resultados de pesquisa, né? E outra coisa, homossexualidade, nem a psicologia tem uma resposta definitiva, assim, por que a pessoa se torna ou nasce homossexual. Nem a psicologia tem isso. E eu acho muito estranho, não é o caso dele, eu não sei se ele é psicólogo, mas eu não estou falando diretamente para esse pastor Rodrigo Mocelin, que aquilo que eu falei agora há pouco, que as pessoas, o foco é pegar a Bíblia e trazer ela como ela pode ser usada em 2025, certo?
Esse é o foco. Como pode ser interpretado? Porque não tem como você dizer ela literalmente para 2025. Muitas coisas mudaram. Tem aquele contexto lá da época de Jesus Cristo. Ok? Eu acho muito estranho, cara, pessoas que trazem a Bíblia assim, ó. É Fag Fogo que fala, Fag Fogo, uma coisa assim que se fala. Assim, a Bíblia. Verdade absoluta, a Bíblia. Né? Menosprezando todos os avanços que nós tivemos. Não tem como você pegar um livro lá de trás, independente do livro, e trazer para 2025, desconsiderando, é muita loucura fazer isso. Você desconsiderar todos os avanços tecnológicos, psicológicos, da psiquiatria também, sem trazer isso para cá. E eu acho muito estranho, cara, líderes religiosos, principalmente cristãos, que fazem até a faculdade de psicologia. Cara, para que não fazer uma faculdade de psicologia se você só tá lá para questionar tudo? Não questionar tudo, você demonizar tudo. Tudo que é repassado para você, você demoniza. E você coloca no meio da teologia. Por que você não tenta juntar as duas coisas? Estão compreendendo? Eu não entendo, literalmente, eu não consigo entender essa coisa, né? E outra coisa, falando em perversão e trazer a Bíblia para os dias de hoje, vamos falar então sobre o tema base desse vídeo dele, que é a homossexualidade, né? E eu falei agora há pouco também, como a igreja hoje se porta perante a homossexualidade. Eu estou falando aqui de, tipo assim, parar de falar de homossexualidade na igreja. Mas agora, uma coisa que eu sempre bato aqui nos vídeos. Uma coisa é você pregar a palavra. Ah, gente, Coríntios fala, Paulo fala que dar o popô para outro homem é pecado, né? Aliás, Paulo que perseguia e matava cristãos, né? E que do nada se converteu e começou a jogar cartas para um monte de lugares, ditando normas e regras que supostamente Jesus passou para ele. Entendeu? Então, eu acho muito estranho isso. Mas, vamos lá, vamos seguir a carta de Paulo, né? A mesma carta de Paulo que fala que mulheres, ó, silêncio, não pode falar. Entendeu? Isso hoje é usado das mulheres? Quase que não, né? E, para fechar, ele fala o seguinte... Ah, bem lembrado. Perversão. Perversão, cara, sobre homossexualidade, né? Ele fala disso de carta de Paulo, de homossexualidade, ok, tranquilo. Perversão, cara, é um líder religioso, no mês do orgulho LGBT, fazer uma série de mensagens com o tema Deus odeia o orgulho. Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Não faz sentido algum, né? Mas isso ninguém fala, né? Vamos lá. E, como quinto, ele fala profanação como Marques, né? A dualidade profano, santo e profano, anjo e demônio, né? Rebeldia contra o Criador, né? Que se mostra por obras demoníacas, né? E ele fala o seguinte para fechar o vídeo. Ele fala que o homem ímpio é inimigo de Deus, ainda que não declare ele é inimigo de Deus. Vamos lá. O homem ímpio. Tá. Mas quem... O problema é esse. Quem é esse homem ímpio? Quem é esse homem ímpio? A Madonna? É a Lady Gaga, o homem ímpio? O homem ímpio, segundo a visão de vocês, liderantes, que têm a verdade absoluta nas suas mãos, né? O homem ímpio é todo mundo que não segue a Bíblia? O homem ímpio é todo homossexual? Quem é o homem ímpio? Porque, vamos lá, se você coloca no homem ímpio todo mundo que peca, todo mundo que de vez em quando blasfema, não sei, todo mundo que de vez em quando se revolta com Deus, então, meus queridos, vai todo mundo, né? Vai todo mundo pro bonde. Até porque tem um versículo maravilhoso que é 1 Timóteo 1,15, que diz o seguinte, que eu sou o pior dos pecadores. Esse pastor é o pior dos pecadores. Você que está assistindo a este vídeo é o pior dos pecadores. Então, cara, tem uma frase que eu vi semana passada que é o seguinte: eu estou muito ocupado com o meu pecado, né, para perder meu tempo julgando o pecado dos outros, cara. Estão compreendendo? Mas eu queria entender essa gama que esses líderes têm de falar de homossexualidade, sabe? Por exemplo, o Guilherme de Pádua, que matou a Daniele Pérez com 20 facadas, 20 tesouradas, né? Se converteu. Antes de morrer, se converteu. E ele era um dos líderes da Lagoinha.
Era hétero. Então ele podia. Tá tranquilo. Um excelente líder. Um excelente líder. Tá entendendo? Então vamos lá. Trazendo pra cá agora a época de Jesus. Será que Paulo Paulo naquela época, não era o Guilherme de Pádua? Que matava um monte de gente, depois se converteu e começou a jogar normas pra todo mundo? Será que não era? Porque eu sempre falo, eu não questiono o mundo espiritual. Deus existe, entidades existem, demônio existe, todo mundo existe. Certo? O que eu questiono é a Bíblia. O que eu questiono é a palavra, a Bíblia. É aquele mesmo que eu sempre cito, né? Jonas ficou na barriga de um grande peixe durante 3 dias. Aí Jonas volta pra casa, né? E tá a mulher esperando ele assim, ó. Aí a mulher pergunta, ó, tá sumido por quê? Aí Jonas responde, fiquei preso num peixe durante 3 dias. Aí a mulher, valeu, hein? 3 dias, Estão compreendendo? É isso que eu questiono, a Bíblia Sagrada, certo? Então, quem é o homem ímpio? Quem é o homem ímpio? É todo mundo que vai contra a sua verdade absoluta? Todo mundo que discorda da sua verdade absoluta é homem ímpio? É aquilo que eu acabei de falar. Quem com porcos anda, farelo come. A bolha cristã tem essa coisinha chata ainda, tipo assim... Aquele ali não é cristão, então eu não posso me relacionar. Aquele ali é candomblessista, então eu não posso ser amigo dele. Aquele ali é um bandista, então eu não posso me casar com ele, porque eu tenho que estar todo mundo no centro da vontade de Deus. Ai, que lindo, né? Ah, pelo amor de Deus. E para finalizar, ele fala sobre o livro Caçadores de Pipas, né? Que ele fala que o livro é muito bom, mas que o erro do livro é porque ele fala que por meio de um ato bom, você pode encontrar redenção para a sua alma, né? Por meio de um ato bom, você pode encontrar redenção para a sua alma. Meus queridos, eu vou resumir isso aqui em uma frase, certo? Em uma frase. É melhor você fazer uma boa ação, você tratar o próximo bem, do que você ficar postando versículos que você não faz. É melhor você dar um bom dia pro porteiro, boa tarde pro faxineiro do seu prédio, do que você ficar postando versiculinho, né, que você não segue. Entendeu? É isso que tá dizendo aqui esse livro, entendeu? É só isso, meus queridos, entendeu? Então, meus queridos, aqui, ó. Eu tava doido pra fazer esse vídeo, cara, doido. Pena que o meu canal não tem visualização, cara, porque, pomba, e eu acho que vídeo assim não tem como impulsionar no YouTube, não tem como impulsionar. Mas, cara, olha, de boa, é cansativo, cara, você... O show foi uma energia tão positiva, tão alto astral, sabe? As POC lá, as POC novinhas, porque o show da Madonna é POC velha, né? O show da é POC nova, tava eu lá no meio das novinhas lá. Todo mundo feliz, saltitante, entendeu? Aí chega a casa e tipo assim, do nada vem uma bomba de vídeo assim, falando de tipo Lady Gaga, porque a homossexualidade, o homossexual é depravação, é perversão. Gente, na boa, 2025, 5 de maio de 2025, cara, ainda isso, entendeu? Pelo amor de Deus, entendeu? Pelo amor de Deus, novamente, se você for um líder religioso que está assistindo a este vídeo, eu te questiono, se uma trans, se um gay afeminado, pavão, cheguei, vou orar ao Senhor, né? Entrar na sua igreja, sentar lá pra orar, sentar lá no primeiro banco lá, sentei. A mulher vai com uma blusa assim, com arco-íris aqui. Como a sua igreja vai reagir? Como? Vai começar a expulsar demônio dela? Vai fazer assim na cabeça dela, assim, tá amarrado em nome de Jesus, sai. Entendeu? Vai fazer como? Ou vai abraçar? Ou vai abraçar? Qual seria o posicionamento de Jesus Cristo perante um homossexual, perante um transexual, perante um... Não importa, na sociedade. Como Jesus hoje se comportaria perante o show da Lady Gaga? Como ele assistiria? Hein? Como ele reagiria? Então, é esse questionamento que eu deixo aqui neste vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike. Explica porque você curtiu, explica porque você não curtiu. Se inscreva no canal, ative o sininho e até um próximo vídeo, se Deus permitiu fazer mais um vídeo. Um beijo, abraço e pra fechar o vídeo, ó, bateu o like aqui, ó. Entendeu? É isso aí, meus queridos. Um beijo, abraço e fui. E vamos questionar tudo e todos.